Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente não entende. A gente fica com raiva, fica se perguntando por que que isso está acontecendo, por que que eu não peguei um outro caminho diferente, por que que o universo me colocou nessa situação. É, Quando eu comecei a procurar emprego de dentista, durante a faculdade aqui nos Estados Unidos de odontologia, eu fiz a UCLA aqui em Los Angeles, e durante a faculdade existe muito aquele mito e os professores nos fazem acreditar realmente que tudo vai ser muito fácil, a vida vai ser muito fácil depois de você se formar, que as pessoas vão abrir as portas para você, que tudo vai cair de bandeja no seu colo. E eu aprendi da pior forma possível que isso não era verdade, que isso não era uma realidade. De repente pode ser porque as coisas estão mais difíceis atualmente, em termos de economia, em termos de política, enfim, eu não entro nesse mérito porque eu não entendo desse assunto, eu não assisto essas coisas. Mas, quando eu saí da faculdade, logo no primeiro mês, o que eu mais queria era descansar, porque foram 2 anos intensivos de universidade de odontologia aqui nos Estados Unidos. Eu já entrei na faculdade com 45, saí com 47. Foi super intensivo, super intensivo. Então, pra mim, eu precisava de um mês pra descansar. Fui pro Brasil, passei um mês lá, de férias real. Quando eu voltei, eu terminei em meio de junho e fui pra lá, voltei 1º de agosto, começo de agosto. Aí comecei a procurar, realmente, né? E aí passei aqueles meses iniciais ali, aplicando para várias oportunidades que eu vi online, de clínicas bonitas, clínicas interessantes, clínicas que, aqui perto da minha casa, né, que pareciam boas clínicas. Nada, ninguém respondia, ninguém mandava e-mail, ninguém mostrava interesse. Aí começou a cair minha ficha de que não era bem assim, sabe? Que a coisa não era do jeito que eles falaram lá na faculdade, que seria super fácil. Enfim, depois de um tempo, eu cheguei a fazer algumas entrevistas. Quando eu chegava lá, as clínicas eram extremamente antigas, cadeiras assim que pareciam que tinham vindo dos anos 70, muito antigas mesmo as clínicas. Eu nem sabia que tinha clínica assim nos Estados Unidos, aqui desse jeito, mas tem, não é raro, clínicas muito antigas. E após algum tempo eu consegui um trabalho, me chamaram numa clínica até boa, federal, onde eu tinha feito estágio durante a faculdade. Então o diretor da clínica me conhecia, já tinha visto o meu trabalho, e aí sim ele valorizou a minha experiência de 15 anos como dentista que eu tive no Brasil, antes de vir para cá para os Estados Unidos, porque ele viu o meu trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é que muitas vezes a gente se ilude de que as coisas vão ser maravilhosas. Até mesmo quando eu mudei para os Estados Unidos, né? Eu tinha uma ideia dos Estados Unidos que tudo era muito maravilhoso, tudo era... Não é bem assim. Cidade grande é cidade grande em qualquer lugar do mundo. Vai ter as bagunças, vai ter a sujeira, vai ter... enfim, todas aquelas coisas ruins de cidade grande, né? Coisas muito caras, muita gente em todo lugar, e a gente se adapta, a gente gosta, a gente vê o lado bom, mas não é tão simples como eu imaginava que a adaptação seria, não foi. E hoje eu vejo uma pessoa também do meu convívio que está morando com a família num local onde estão acontecendo esses mísseis, essas guerras, essas coisas que estão acontecendo, e lá aqueles países lá dos Emirados, aquelas coisas, e essa pessoa realmente precisou sair da rotina dele, da casa, da escola, das crianças e tudo, teve que ir para um outro país, né, para se proteger das bombas e de tudo que está acontecendo. E com muita tristeza, a pessoa teve que sair desse país e ir para outro, sem saber quando vai poder voltar, porque isso aí é incerto, essas coisas são incertas, né? Essas coisas de guerra, de política são incertas. E essa pessoa muito triste. E quando eu entrei nessa clínica que eu tô agora, eu fiquei triste um bom tempo, porque é uma clínica longe da minha casa, não era o que eu esperava, o salário é um pouco abaixo de outras clínicas que eu tinha visto. E eu cheguei à conclusão de que sim, aqui as pessoas vão me tratar como recém-formada, independente da experiência que eu tive no Brasil antes, independente de já ter sido dentista no Brasil. Aqui eu saí da faculdade, eu sou recém-formada, e foi assim que as pessoas me trataram para eu conseguir um emprego. E isso me deixou muito triste, e eu fiz referência a essa pessoa também que estava morando lá nos Emirados Árabes e teve que sair por causa das guerras. E eu conversando com essa pessoa, eu cheguei à conclusão de que muitas coisas acontecem na nossa vida
por motivos que a gente desconhece. Eu tô nessa clínica que não era o que eu queria, não era o que eu imaginava, não era o que eu vislumbrava. Eu me senti mais livre para poder viajar, eu achava que eu ia ganhar muito mais do que eu tô ganhando, enfim. E essa pessoa amava morar onde ela estava morando e teve que sair por causa da guerra. Então acontecem coisas na nossa vida que infelizmente que tá fora do nosso controle. E a única coisa que nos resta é confiar de que Deus colocou a gente ali naquele lugar por algum motivo que a gente desconhece, que a gente não sabe, a gente não controla tudo, a gente não entende tudo, a gente vai fazendo o que pode. Eu sempre falo com a minha mãe que tudo que Deus coloca no meu caminho eu sigo. Tudo que Deus coloca eu sigo. Eu sigo aquele caminho. Porque eu não sei o futuro, Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei do futuro, eu não sei o que me esperava ali na frente se eu trabalhasse aqui do lado de casa. Eu não sei nada, não sei nada. A gente é aqui, a gente acha que a gente controla as coisas, mas no fundo a gente não controla quase nada. Se a gente tiver uma boa intuição, se a gente estiver bem atento, o que a gente pode fazer é ir seguindo os caminhos que Deus vai colocando e as coisas vão se encaminhando. E até ontem mesmo minha mãe falou pra mim, olha, você não sabe quanto tempo você vai ficar nessa clínica, você não sabe o que vai acontecer daqui 2 anos. Eu falei pra ela, porque daqui 2, 3 anos eu vou querer mudar pra outro lugar, eu não vou me aceitar de novo. Ela falou, você não sabe de nada, você não sabe de nada o que vai acontecer daqui 2 anos. Tudo muda em 1 ano, tudo muda em 2 anos. Não tente adivinhar nada. E essa é a minha reflexão de hoje. Não tente adivinhar nada. Não tente entender por que isso está acontecendo agora. Eu tive amigas aqui nos Estados Unidos que passaram por situações muito difíceis mesmo, até de saúde. E se perguntaram por que isso. A gente não sabe, a gente não entende, a gente só precisa confiar e, infelizmente, seguir aquele caminho. Não é infelizmente, né? Infelizmente porque às vezes não é o caminho que a gente quer, que a gente queria, que a gente imaginou. Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor pra gente. Nós estamos aqui para evoluir, no final das contas. E esse caminho que Deus nos coloca nos faz evoluir, de alguma forma, né? Então, se a gente acredita em Deus, se a gente acredita que tem uma coisa maior aí guiando o nosso caminho, a gente simplesmente a gente vai seguir o caminho. E é nisso que eu acredito hoje. A gente pode ficar um pouco triste, pode ficar um pouco chateada, pode não ser o que a gente imaginou, mas é isso que eu levo, é assim que eu levo minha vida hoje. E é minha reflexão de hoje, meu desabafo aqui hoje no YouTube. Se vocês tiverem algum comentário, se vocês também acham que a gente não tá no controle de quase nada, escreve aqui nos comentários. E para eu não me sentir sozinha também nessa, né? A gente não tá no controle, a gente só vai seguindo o caminho de Deus. Tchau, gente, até a próxima.